entender uma questão muito interessante e que talvez mostre para a gente que a comunicação não é tão simples quanto parece, né? Nós percebemos a comunicação pelos órgãos do sentido. A gente percebe pelo que as pessoas falam, a gente ouve, a gente percebe pela expressão corporal que a gente pode ver, né? Os órgãos, a gente sente o cheiro, tudo isso é comunicação. O que você tem de pressão na sua pele, seu tato, né? E o paladar também, né? É uma comunicação. Tudo isso aí é a maneira que a realidade comunica para nós. Questões, né? Ou nos dá informações. Um erro comum é a gente imaginar que nós temos uma percepção direta da realidade. Ou seja, o que a gente vê é verdade. Vou botar a verdade aqui entre aspas, tá? Porque existe uma questão que é o assunto hoje, que são os filtros da comunicação. Então, a comunicação, antes de chegar a nós, ela passa por alguns filtros. Existe um pressuposto da neurolinguística, que é esse, que diz que o mapa não é o território. O que significa isso? O mapa é uma representação do território. Tá? Você não pode plantar no mapa, nem tomar banho na praia do mapa. Você não pode, sei lá, passear no mapa. Você só pode passear na realidade. Você só pode plantar na terra, na realidade, né? Então, mas o que é o mapa? Representa a realidade. Então, na realidade, nós não lidamos com a realidade. Nós lidamos com a representação. Por que com a representação? Porque a realidade, antes de chegar a nós, ela passa pelos filtros. Que filtros são esses? 6 filtros. Passa pelo filtro da crença, passa pelo filtro dos valores, passa pelo filtro das memórias. A gente generaliza, a gente distorce e a gente omite informação. Por que a gente faz isso? Por exemplo, por que a gente generaliza? Porque é muita informação que chega. Então, lembra que parte dessa comunicação vem de forma consciente e de forma inconsciente. Então você capta tudo. Mas algumas coisas você capta de forma generalizada, porque por ser uma quantidade muito grande de informação, você faz um blum, sabe assim? Né? Então você não pega os detalhes. Algumas vezes você distorce, porque, inclusive por causa dos filtros, né, eu falei já algumas vezes, você tem uma crença de que, vou dar um exemplo bem simples para poder, né, que eu já tenho usado outras vezes. Você tem uma crença que você é bonito. A pessoa te olha, você distorce. Está me admirando. Isso é uma distorção, né? Pode ser verdade ou não, é a leitura de mente, inclusive, né, do outro vídeo. Você acha que você é feio, aí você distorce aquele sorriso, aquela olhada que a pessoa te dá. Porque você agora entende como se ela está te zoando. Então isso é uma distorção da informação que a gente faz por causa dos filtros. Então um filtro ainda fica embolando com o outro, né? Então a gente omite. Por que a gente omite? Especialmente no nível consciente, né? Muita coisa vai só para o inconsciente. Por quê? Porque não dá conta, é muita informação, a gente não capta todos. Às vezes a gente tem até o sentimento a respeito de com uma pessoa, a gente não vai com a cara, né? Não bate bem aquilo ali. Mas você não sabe por quê. Porque conscientemente existe omissão na informação pelo volume de informação. Você não sabe o que é. O seu inconsciente percebeu. Você percebeu, mas não conseguiu processar conscientemente. Então, esses filtros da omissão, generalização e distorção funcionam muito por causa dos outros. Tá? Por causa do volume de informação e por causa dos outros filtros. Então, vou falar um pouquinho mais sobre esses outros 3. Inclusive, tem vídeo aqui no canal só sobre alguns deles, né? Mas sobre as crenças. Sobre a crença, por exemplo, tem. Essa crença, como é que ela é formada? Esse aqui é um módulo para pais, tá? As crianças e vocês, né, nós, desenvolvemos nossas crenças ao longo da vida. Lembra? Pelo que a gente viu, ouviu e fez. Então a gente acreditou que algumas coisas são de certos jeitos. Eu acreditei que meu pai dizia que eu era bonito, ou não. Que eu era inteligente, ou não. Então isso foi formando crenças. Isso forma até uma identidade, lembra? A dos níveis lógicos, né? Então, se eu não falei aqui ainda, tem vídeo aqui no canal falando a respeito dos níveis lógicos, que crenças e valores e identidade, que é mais profundo ainda, inconsciente. Então a gente se tornou alguém por causa de algo que a gente acreditou. E por que a gente acreditou? Porque foi o pai que falou, ué. Se meu pai fala, é verdade. Uma criança para o pai, né? E a gente já foi a criança. Então, com essas crenças que nós desenvolvemos desde a nossa infância, nós interpretamos a realidade. E aí a gente pode ter crenças bastante distorcidas e interpreta a realidade bastante distorcida. Nós podemos estar formando nossos filhos com crenças bastante distorcidas, porque nós estamos refletindo para eles as nossas crenças. Por isso que é interessante a gente avaliar em que a gente acredita.
Tá? E, especialmente nas crenças que nós estamos formando em relação às crianças, ou em relação ao cônjuge. Porque, vou dar um exemplo aqui, você tem pais que tiveram dificuldade no relacionamento. Aí você hoje tem dificuldade no relacionamento conjugal. E você não sabe por quê. Porque você aprendeu desde a sua infância que relacionamento é um trem difícil, que não funciona. E hoje não, continua não funcionando. E você se esforça para funcionar. Mas as crenças que estão lá, que a gente chama de transparentes, porque você não vê, é um filtro, né? Você não vê essa crença de que não funciona. Tem mulheres que falam assim, homem nenhum presta, né? E aí aquilo vai formando uma crença. Aí você tem às vezes um marido fantástico, maravilhoso, perfeito. Você fica o tempo todo desconfiando do cara. Às vezes pode ser que é justificado, mas às vezes não. Por quê? Porque você aprendeu que homem não presta. Então ele é homem, né? E aí o homem também tem crença. Algumas crenças muito estranhas, né? De lidar ou de se relacionar da mulher como objeto. É uma crença que vem da infância. E aí você acredita que é assim, por mais que você seja uma pessoa, vamos dizer, esclarecida, que procura respeitar os outros, você tem uma crença que mulher é apenas um objeto. E aí você se comporta de acordo com isso. Entende como as crenças influenciam completamente o nosso lidar com a realidade? E aí isso é o que a crença faz. Os valores, nós estamos formando nossos filhos e nós fomos formados com uma certa escala de valores. Então algumas coisas são mais importantes para nós, outras menos. O que a gente vai dar preferência na nossa vida? O que tem mais valor? Faz sentido, né? Então se a gente tem uma escala de valores meio distorcida, a gente observa, normalmente é muito claro isso em pessoas que são proscritas na sociedade, né? Os ladrões, coisas assim, eles têm uma escala de valor diferente. Outro dia eu ouvi um cara falando da importância de ser ladrão. Porque se não houvesse ladrão, o policial ia perder o emprego, o juiz ia perder o emprego. Entende que é uma escala de valores distorcida? Não sei se ele estava zoando, porque o cara é um negócio... Mas é estranho, mas as pessoas têm valores muito diferentes. Não, assim, entre aspas, não importa tanto o valor dos outros. Estou preocupado com o meu e espero que você esteja com o seu, né? Como é que está a sua escala de valores? Se ela está alinhada com o que você hoje, racionalmente, como uma pessoa adulta, pensa que é correto, que é o melhor para você? Porque a gente tem crenças e valores que foram formados na infância que você hoje é crença e valor da sua família, mas não serve para você, mas continua te influenciando. Por quê? Porque está inconsciente. Tá? Essas situações foram sendo absorvidas por você ao longo da vida e hoje elas determinam como você vive e lida com as pessoas. E as memórias é a mesma coisa, as suas experiências de vida. Tá? Que você lembra que a criança aprende pelo que vê, ouve e vive. Então, você teve experiências que você nem lembra mais. Mas elas são memórias inconscientes. E aí elas influenciam tudo que você capta. Você vê uma situação, você tem uma experiência lá do passado que você não sabe nem o que é, e aquela situação te impacta. Que desgrama, né? Você sente e não gosta, e não tem prazer, né? Porque existem esses filtros. Então, entende como a comunicação, ela passa por esses filtros. Quando você fala com uma pessoa, ela não está ouvindo o que você está falando. Ela está ouvindo o que ela está ouvindo. O que está ouvindo é aquilo que chega a ela depois dos filtros. Então é muito complicado. Por isso que aquelas chaves do comunicador são tão importantes. Quando você comunica com uma pessoa, você tem que checar o que chegou lá. Porque normalmente não chega o que você falou. Tá? Nenhum de nós toca a realidade. Eu vivo num mundo paralelo. Você também. E todo mundo que você se relaciona. Porque esse mundo, ele depende dos filtros. Pensa bem, eu enxergo o mundo de uma forma toda particular. Você também. E seu parceiro, seus filhos. Agora, a questão dos filhos é importante porque nós estamos formando esses filtros com eles. Então as crenças, os valores, as memórias, estão formando esses filtros. Olha a importância disso. Você está tendo desafios hoje na tua vida por causa dos filtros que você formou desde a infância. E hoje você tem a oportunidade, está aqui no curso, está aprendendo, de fazer uma certa gestão dos fios que está formando os teus filhos. Crenças, valores, memórias, para que eles possam ter uma vida mais alinhada com princípios que são, que você considera hoje como uma pessoa adulta, uma coisa saudável. Porque a gente vive baseado numa história, né? E isso é passado para as crianças. Nós podemos ser aquele momento na história que esse elo vai ser quebrado e que daqui para frente nós vamos acreditar em coisas mais saudáveis, mais
produtivas para a vida, para os relacionamentos, para a felicidade. Tá bom? Então esse é o recado. Vamos ficar atentos a essa questão. Por isso que o curso aqui começa pelos pais. Quem tem que começar a ver esse troço em nós. E tem que dar uma reavaliada. Tá? Ver o que você ouviu, o que você viu, o que você fez desde a infância em relação a cada assunto importante para você. Porque isso é que formou seus filtros. E você está formando consciente e inconscientemente teus filhos, especialmente inconscientemente, baseado em coisas que você não sabe, porque são inconscientes para você. Então avalia para ver o que você vai passar daqui para frente. Dessa geração para frente agora, né, vamos fazer de uma forma mais madura e mais alinhada com isso que a gente está como objetivo de vida. Tá bom? Um abraço.